dia, meninos e meninas, coisas lindas e maravilhosas. Alguns eu sei que estão com preguiça, mas vamos deixar ela de lado. Hoje, na nossa aula, tem atividade? Não, não tem atividade. Vai precisar anotar alguma coisa? Também não, mas vai precisar de quê? Que você tenha atenção. Não entendeu? Pergunta. Não entendeu de novo? Pergunta de novo. Ah, professora, os colegas vão ficar rindo de mim. Esqueçam os colegas, porque é melhor você tirar a sua dúvida e tirar uma nota boa do que você ficar com ela e tirar uma nota baixa. Se liga aí nessa dica, tá bom? Vamos começar a nossa chamada para ir sobre o nosso assunto, para a gente abordar a questão neolítica. Então, bora lá para a chamada. Adley. Presente. Amanda. André Vitor. Beatriz Franco. Presente. Bruno Almeida. Emanuel. Presente. Ih, Emanuel, tá com sono? Ou é preguiça? Tô. Gabriel. Presente. Júlia Muniz. Lia Bárbara. Presente. Lia Maia. Lia Maia. Presente. Manuela. Presente. Maria Júlia. Presente. Matheus. Matheus Ferreira. Presente. Matheus Ricardo. Pedro Augusto. Presente. Pedro Augustus. Presente. Tu é um ou é outro? Pedro, Pedro Augusto Queiroz. Sou eu. Pedro Augusto Não, Queiroz. tem outro. Quem é o Pedro Augusto Ele Queiroz? é Augustus. Pedro Augustus. Pedro Augustus. O Cavalcante? Isso. É, eu mesmo. Pedro Lucas. Presente. Ravi. Presente. Yasmin Costa. Yasmin Moreira. Presente. André Ribeiro. O André faltou hoje? Não creio. Bora lá. Então, começando o nosso assunto sobre a era paleolítica e a era neolítica. Especificamente na aula de hoje a gente vai abordar o neolítico, mas para que vocês entendam o neolítico, vamos recapitular a questão paleolítica que a gente já viu em muitas aulas. Então aqui nós temos um mapa mental, ou seja, um desenho com palavras-chave mostrando a definição e característica dessa era. Paleolítico ficou conhecido como a Idade da Pedra Lascada. Por que teve esse nome? Porque os homídeos, nesse período, eles pegavam as pedras e quebravam, batendo uma nas outras. Então, o nome Idade da Pedra Lascada vem por esse motivo. No Paleolítico, a sociedade ela era sem classe. O que é essa sociedade sem classe? Ela não era dividida em grupos. Eles eram nomadismo, significa que eles eram nômades, não ficavam fixos em um território, ficavam em constante deslocamento por conta do clima, em busca de alimento. Então, eles precisavam ficar andando dentro do território. Os primeiros instrumentos produzidos pelos homídeos na era paleolítica, feitos de madeira, de pedras e ossos, principalmente com questão a exploração dos animais elefante, búfalo, para a produção de pentes, que foi com o passar do tempo, para fazer armas afiadas, que foi com o passar do tempo. Eles eram caçadores,
ou seja, eles se alimentavam daquilo que eles caçavam. Primeiros rituais esses que eles abandonavam, a gente viu no decorrer das nossas aulas, os homídeos lá no começo, os astrolapithecus, os Homo habilis, eles abandonavam os animais, eles abandonavam os homídeos que chegavam a falecer, então eles deixavam ali. Tinha a questão de coletores, porque eles coletavam frutos das árvores. O controle do fogo, que era para espantar os animais de grande porte e se aquecer. Então, nesse período paleolítico, nós tivemos os australopithecus, que estudamos, os Homo habilis e o desenvolvimento dos Homo erectus. Daí em diante, veio a Era Neolítica. Então, a Era Paleolítica, mais uma vez, apresenta quais características? Eles eram caçadores e coletores, eram nômades, começaram a desenvolver os primeiros instrumentos feitos de madeira, pedra e osso. Eles viviam na sociedade sem classe, ou seja, não tinham grupos definidos, eles não eram organizados. Tinham controle do fogo para duas situações: espantar os animais de grande porte, ou seja, o perigo, e a questão de se aquecer. A Era Paleolítica ficou conhecida como Idade da Pedra Lascada. Então, sobre o resumo paleolítico, alguma dúvida? Não. Não? Podemos passar adiante, então, né? Não. Não podemos? Ah, podemos. Então, começando com a Era Neolítica, nós temos a questão das habitações, que a gente já viu em aulas anteriores, que elas foram sofrendo modificações. Inicialmente, as habitações elas eram em cavernas, depois eles passaram a usar estacas de madeira, peles de animais e folhagem. E a terceira que a gente pode ver é a questão da modificação das casas, já de um tamanho, ela sendo ampliada, e aí tendo as tendas. Então, aqui nós temos 4 apresentações para vocês. A primeira, nós temos as cavernas aqui embaixo. Então, foi a primeira habitação dos homídeos dentro do nosso processo. Segunda imagem, a de cima, nós temos uma tenda feita de osso de mamute. Terceira, do lado, aqui a segunda lá em cima, abrigo de galhos e folhagens. E a última, nós temos uma tenda de pele. Então, nesse período, eles começaram com a utilização da caverna para se proteger, principalmente por conta das tempestades, das chuvas e do frio da noite. Depois foi se adaptando com estacas de madeiras, folhagens e pele de animal. E dessa forma eles foram construindo, desenvolvendo, ou seja, aprimorando o tamanho das suas casas. Nossa próxima imagem, nós temos o seguinte: as armas que foram produzidas. Durante esse período, o homem fabricava suas armas de pedra lascada, madeira e osso. Então, aqui nós temos imagens que mostram como eles produziam as suas ferramentas. Lembrando que a gente tem um ditado popular que fala o seguinte: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Já ouviram esse ditado popular? Já. Isso Minha quer mãe que me dizer o contou. quê? Isso quer dizer o quê? Que de tanto, vamos pegar a água como exemplo, de tanta água bater, se chocar com a pedra, ela vai soltando partículas, ela vai se quebrando, certo? E aqui, se referindo à era dos homídeos, de tanto eles baterem uma pedra na outra, baterem com força, fazerem o mesmo movimento, elas acabavam rachando e acabavam se quebrando. Eram formatos idênticos? Não. Dependendo da força, dependendo da forma como eles chocavam a pedra na outra, elas se partiam com formações diferentes. Eles também tinham a questão de perceber que uma pedra sendo, chocada com a outra tinha o quê? A faísca, e que dali começou a se ter o surgimento do fogo. Nossa terceira imagem de observação, a alimentação.
como era que os homens lá no Paleolítico, como era que eles se habitavam dentro dessa questão, se alimentavam. Então, nós temos a imagem de mamutes que serviam como fonte não só de alimento, mas a sua pele e o seu chifre para construção das suas casas. Então, aqui do lado nós temos o seguinte, ó. Os homens do Paleolítico. Quem foram os homens do Paleolítico, lá nos homínidos que a gente estudou? Quem foi o primeiro? O que a senhora disse? Quem foram os homens lá da era paleolítica que a gente estudou? Quem foi o primeiro? E aí, meu povo? Não estão prestando atenção na aula, né? A gente já estudou esse assunto várias vezes. Já viu esse assunto em mais de 4 aulas. Na evolução humana, quem foi o primeiro grupo que surgiu depois dos primatas? Os Australianos? Australopithecus. Australopithecus. Eu não falei de australianos, não. Australopithecus. Depois veio os Homos habilis. Terceiro, os Homos erectus. 4, os Homos sapiens. E quinto, os Homos sapiens sapiens. Meu povo, presta atenção no conteúdo. Vocês estão com a cabeça no mundo da lua. Presta atenção. Então, aqui, ó, os homens do Paleolítico. Quem foram esses homens do Paleolítico que eu perguntei? Australopithecus, Homos habilis e os Homos erectus. Eles caçavam animais de grande porte, um desses exemplos, mamutes e cangurus. Às vezes, os caçadores disfarçavam-se com peles de animais e chifres. Então, eles se camuflavam, utilizando a pele do animal e chifre para se aproximar desses animais de grande porte e caçar. Assustavam sua presa, forçando-a a correr em direção da armadilha que eles tinham preparado. Então, ó, eles preparavam armadilhas, porque os animais eles eram grandes e muitos não conseguiam dominar. Se caracterizavam, se camuflavam com a pele de animal e com os chifres para disfarçar e atrair a manada. Dessa forma, eles espantavam esses animais no susto e eles corriam em direção ao quê? Em direção à armadilha. Então, eles conseguiam capturar esses animais. Continuando, se tiver dúvida, pergunte. Ô, professora, Oi. eu tô na aula pelo tablet aqui, aí eu vou ter que entrar pelo celular. Já tô com o link aqui, vai ser bem rápido, tá? Tá bom, tem problema não. Nesse período, a divisão de trabalho, observe como era. Nós tínhamos os homens, nós tínhamos as mulheres e tínhamos as crianças. Como cada um trabalhava, qual era a sua função. Então, a gente pode observar aqui, ó, que o trabalho de caça, pesca e construir as casas era feito pelos homens. Coletar, preparar os alimentos e cuidar das crianças cabiam às mulheres, velhos e crianças. Para entender, os homens, eles caçavam, pescavam e construíam as casas. As casas eram construídas de que forma? Com estacas de madeira, peles de animais e folhagens. Depois, as mulheres, os velhos e as crianças, eles tinham como obrigação preparar os alimentos, coletar. O que é coletar? Tirar das árvores as frutas. Podemos dizer que representava a primeira divisão de trabalho. Por quê? Porque os homens tinham uma função e as mulheres tinham outras. Qual era a função dos homens? Caçar, pescar e construir as suas casas. Qual a função das mulheres, das crianças e dos mais velhos? Coletar frutos e cuidar da alimentação. Então, nesse período, nós tivemos o quê? A divisão do trabalho. Homens, mulheres, crianças e velhos, cada um tinha a sua função. Compreendido? Sim, tia.
Ainda na era que estamos estudando, paleolítica, nós tivemos a conquista do fogo, representado pela forma de ele chocando uma pedra na outra, e das faíscas eles conseguiram descobrir que se dava para produzir o fogo, tanto para espantar os animais, como para se aquecer na era paleolítica. A gente não chegou na neolítica. Segundo os historiadores, isso ocorreu há mais ou menos 500 mil anos, e foi no continente africano, onde a gente viu que, no decorrer das nossas aulas, que a África é conhecida como o berço da humanidade, que foi na África encontrada a primeira espécie dos homídeos. Alguém lembra qual foi o país da África? Etiópia. Etiópia, o garoto esperto. Etiópia foi o primeiro país onde se deu a origem dos homídeos, e que dali começou a se expandir pelo leste africano, depois pelo resto do continente da África. Saiu da África, foi com direção a 2 continentes, Europa e Ásia, e depois se espalhou pelo resto, continente americano e continente oceânico, dando origem à geração que estamos hoje, que é os Homos sapiens sapiens. Compreendidos? Sim. Certeza? Sim, tia. Sim. Olha que se eu perguntar e vocês não souberem responder. Se eu perguntar e vocês não souberem responder, e aí? O que é que eu faço com vocês? Deixa de castigo. Perderia ponto. Castigo não tem como eu lhe deixar de castigo. Agora, perder ponto, gostei da ideia. Boa ideia. Eu vou pensar no seu caso. Como eles se vestiam inicialmente? Eles, lá nos primatas, nos australopitecos, eles não tinham roupas, porque eles tinham muitos pelos, então conseguia aquecer o corpo. À medida que foi tendo a evolução humana, que a gente já viu isso, foi se perdendo quantidade de pelos e chegou num determinado momento que eles precisavam aquecer o corpo, e dessa forma notou-se que a pele dos animais seria uma das formas de aquecer o seu corpo, ou seja, de ter uma vestimenta apropriada, e começaram a desenvolver novas técnicas. Aqui nós temos o seguinte: no início eles andavam nus, acabei de mencionar a vocês, depois passaram a se vestir com peles de animais que eles caçavam. Aí vai uma pergunta para vocês. Quando eles caçavam esses animais, presta atenção, era apenas para retirar a pele e fazer roupas? Primeira opção. Segunda opção, se alimentar, utilizar a pele para fazer roupas e suas casas. Terceira opção, utilizar esses animais que eles matavam, o alimento, a pele para a construção das suas casas, para se aquecer e fabricar instrumentos com os ossos dos animais. É o 1, é o 2 ou é o 3? E aí? É o 3. Exatamente. Ponto 3. 3. A manifestação artística, que isso significa? Eles começaram a desenvolver pinturas nas paredes das cavernas, que a gente chama de arte rupestre. E como isso aconteceu? Segundo pesquisadores, historiadores, cientistas, tudo ocorreu através de uma mão suja. Então, segundo eles, se iniciou dessa forma, que dessa mão suja, ao ser passada na parede, ela ficou marcada. Aquilo para ele seguiu como um ponto de curiosidade. Ele começou a desenvolver desenhos representando aquilo que eles vivenciavam. Então, algumas artes rupestres, elas mostram o quê? Pequenos grupos ao redor de uma fogueira, uma criança, um animal, muitas vezes um animal morto, eles lutando com os animais, ou seja, caçando. Então, eles começaram a representar nas paredes das cavernas aquilo que eles vivenciavam.
Aí aqui nós temos o seguinte: os homens do Paleolítico também foram excelentes artistas. Sem dúvida, entre as obras mais importantes daqueles homens estão as misteriosas figuras de animais, touros, cavalos, bisões, pintados com, olha como era que eles pintavam, com carvão e tinta de vegetais, nas paredes das cavernas em que viviam. Quando a gente fala de tintas vegetais, são as tintas dos alimentos. E como era que eles desenvolviam essas tintas? Alguém sabe? Tirando frutas? Dos vegetais? Era dos alimentos, mas como eles utilizavam para produzir a tinta? Vamos entender. Ó. Naquele período já existia. Os índios também ainda têm essa cultura. Através das sementes. Através das sementes, eles começaram o quê? A amassar. Então, ficava um pó. E daquele pó, eles começavam com os dedos a fazer o desenho nas paredes. Os índios ainda fazem isso até hoje. Lembrando que os índios, eles vêm desses processos dos homídeos. Eles apresentam muitas dessas características. Questão de caçar, de pescar, de sobreviver na natureza com aquilo que eles necessitavam. Lá no período do descobrimento do Brasil, quando os portugueses chegaram aqui, os índios viviam dessa forma, muito parecido com os homídeos, só caçavam para se alimentar, não destruíam a natureza, construíam suas casas, que eram as ocas, com palhas, ou seja, folhagens secas. Com o passar do tempo, a nossa globalização, o nosso desenvolvimento econômico, fez com que esses índios precisassem se adaptar ao que estava sendo lhe oferecido. Então, a gente tem essa questão dos índios ainda hoje, na questão cultural. O rosto deles que é pintado, meu povo, não é com a tinta guache que a gente compra, não é com a tinta de pintar, não. Eles produzem sua própria tinta. Então, pega a famosa semente de urucum, que é a que faz o coloral. Pisa ela, fica o pó. Carvão, a madeira que é queimada, fica as cinzas do carvão. Então, ele produz as cores vermelha e preta, dessa forma. Por isso que a gente vê o rosto dos índios pintados de vermelho e preto. Ou vocês já viram o rosto do índio pintado de outra cor? Quando eu falo índio, é o índio lá da floresta amazônica. Quando passa na televisão, o rosto deles é pintado de que cor? Vermelho e preto. Preto e vermelho. Exatamente, porque são as duas formas que eles utilizam da natureza sem danificar, ou seja, sem prejudicar. Aí, voltando para cá, desliga o microfone. Oi. Eles também utilizavam pau-brasil, né? Isso. Aí a gente encerrou a questão paleolítica, fazendo a revisão de como eles se desenvolveram, as atividades que eles praticaram. Agora a gente vai para a neolítica, que é bem diferente. Por quê? Lá no paleolítico eles viviam... Deixa eu vir para cá. Lá no Paleolítico, eles viviam em pequenos grupos. Já no Neolítico, eles vivem em grandes grupos, ou seja, em comunidade. 20, 30 pessoas ou até mais. Lá no Paleolítico, eles se alimentavam daquilo que eles caçavam e pescavam. No Neolítico, eles já praticam a agricultura. Então, já tem o seu alimento para o seu sustento. No Paleolítico, eles eram nômades, eles se deslocavam em busca de alimentos. Já no Neolítico, não ocorre esse deslocamento, eles são sedentários. O que isso quer dizer? Eles têm moradia fixa, eles começam a se agrupar, a se organizar. Estabelecem suas moradias próximas aos rios, porque o rio é uma fonte de alimento, é uma fonte de ajuda na era neolítica, porque ajuda na irrigação da agricultura, ajuda na questão da água para beber, ajuda na questão da produção do alimento, ajuda na questão do banho, ajuda na questão do que ele precisar
para o seu sustento, então a água dos rios, banho, irrigar a plantação, beber, produzir alimento, ou seja, cozinhar alimento. E ainda tem uma outra situação, que mesmo sendo na era neolítica, também ainda existia a caça e a pesca. Então, o rio ajudava o quê? Na pesca do alimento, o peixe. Então, paleolítico, nômades, neolítico, residência física, sedentarismo. Homens e mulheres agiam na mesma atividade, ou seja, praticavam a mesma atividade? Não. Quem praticava agricultura eram as mulheres, plantio e cultivo. Os homens, eles cuidavam da segurança, da proteção. As crianças, elas aprendiam, se fossem as meninas, aprendiam a questão de cozinhar, a questão de cuidar da família, de se organizar. Se fossem os meninos, eles aprendiam já a questão de vigiar, de proteger e até mesmo de caçar, porque mesmo nesse período, não sendo mais o paleolítico, sendo o neolítico, ainda se era praticado a caça e a pesca. Mas, diferente do paleolítico, os Homo sapiens sapiens, eles já praticavam o comércio, que era a agricultura, eles comercializavam, faziam a troca de sementes, praticavam a caça, praticavam a pesca e desenvolveram, modificaram o alimento. Ou seja, começaram a cozinhar o alimento, começaram a assar o alimento com a produção do fogo. Dúvida, meu povo? Dúvida? Não. Calma que a gente está acabando. Então, nós temos esse ponto aqui que eu já falei para vocês. Agora, vamos ter aqui, ó, as habitações. Vou dar um exemplo para vocês. As habitações neolíticas, como eu falei que a era neolítica entre os Homo sapiens e os sapiens sapiens, ou seja, já entra a nossa geração, a nossa evolução. Então, as casas, elas foram se aprimorando. Lá no Paleolítico, era de estacas de madeira, folhagens, peles de animais. No Neolítico, já era a utilização de pedras, barro. Então, as casas elas foram sendo o quê? Aprimoradas, porque eles já tinham moradia fixa. Então, eles precisavam fazer com que as suas habitações elas fossem apropriadas. Na era neolítica também tivemos os rituais funerários, que aí, com o passar do tempo, sofreu algumas modificações, mas que a gente ainda segue um padrão. Qual é o padrão? É você enterrar o seu ente querido, jogar flores. No caso, na era neolítica, eles jogavam as folhagens, as flores, depois fechavam o buraco, vamos dizer assim, um espaço, e ali eles marcavam como o ente que eles deixaram. Hoje a gente não faz isso, só que hoje a gente tem um espaço apropriado, a gente vela o nosso ente querido, a gente coloca ele dentro de um caixão que naquela época não tinha, eles apenas cavavam um buraco no padrão do tamanho do corpo da pessoa. Então, eles tinham, já na era neolítica, eles tinham uma preocupação com a parte espiritual, com a parte daquele ente dele que estava indo. Lá na era paleolítica, eles não tinham essa preocupação. O ente faleceu, ou seja, um homídio chegou a falecer, o que era que eles faziam? Eles abandonavam o corpo, porque eles viviam em constante deslocamento. Como os neolíticos não tinham esse deslocamento, já tinham moradia fixa, então o que era que eles faziam? Eles tinham já um espaço apropriado para enterrar os seus entes, as pessoas da sua família que chegassem a falecer, e em qualquer momento que eles sentissem saudade, que eles quisessem ter uma conversa, eles se deslocavam até aquele local e ali eles praticavam o seu ritual espiritual, como a gente pode dizer hoje. Alguma dúvida, meu povo? Não? Não. Antes da gente concluir, sexta-feira é feriado, então não tem aula, não é isso? Aula. Não tem aula. Como não tem aula, essa nossa semana, vou dar essa moleza para vocês, não vai ter atividade.
E nem... Tia, não precisa copiar esse não, né, tia? Não precisa copiar nada, só prestou que você tenha prestado atenção à nossa explicação. Então, essa semana você vai aproveitar para fazer o quê? Começar a responder o TD com relação ao que a gente já estudou. Se tiver dúvida, aí você passa a mensagenzinha lá no Class. Aproveite que não vai Eu vou ter. terminar meu TD hoje. Aproveite que não vai ter atividade essa semana de história para você responder o TD, se tiver dúvida perguntar, ou fazer as atividades atrasadas quem não entregou. Tá bom, meu povo? Eu tô com um monte de atividade atrasada. Ou Tia, se a atividade estiver pendente, ainda pode enviar? pode enviar. Só não vai ter mais a mesma pontuação, mas envie, que é melhor você ter um ponto, meio ponto do que não ter nada. Nada. Bora lá Ok, para a tia. chamada. Nem mais fazer o uma resumo. vez. Vamos lá para Eu a esqueci chamada de mais falar uma um vez. Adley, Presente. Amanda, André Vitor, Beatriz Franco, Presente. Bruna Almeida, Emanuel, Presente. Gabriel, Presente. Júlia Muniz, Lia Bárbara, Presente. Lia Maia, Presente. Manuela, Presente. Maria Júlia, Presente. Matheus Ferreira, Presente. Matheus Ricardo, Pedro Augusto Queiroz, Pedro Augustos Cavalcante, Presente, professora. Pedro Lucas, Presente. Ravi, Presente. Yasmin Costa, Yasmin Moreira, Presente. André Ribeiro. Meu povo, vamos encerrando nossa aula, vamos ficando por aqui. Qualquer dúvida, vai lá no Class que eu tiro ela para você, tá bom? Um bom dia para todos. Até a nossa Tchau. próxima aula e tchau! Tchau, tia.